Hoje a gente fala de um criador que parece viver com a antena ligada o tempo todo. Luiz Cruz, baiano de Salvador, na Bahia, vai se revelando aos poucos como poeta, escritor e compositor. E o mais bonito é isso, para ele quase tudo pode virar música, livro, verso ou começo de obra, né? Exato. E olha, isso tem muito a ver com uma sensibilidade que não cabe fácil em explicação. Pelo contexto que a gente recebeu, Luiz enxerga motivo criativo em tudo. Numa viagem, ouvindo uma reportagem, ou simplesmente ao amanhecer, brota uma ideia. E aí ele faz o que muito artista conhece bem. Levanta, anota, escreve, monta o esqueleto daquilo antes que a inspiração escape. Quer dizer, é quase como se a rotina dele tivesse pequenas explosões poéticas, né? Porque tem gente que espera o momento perfeito. Já Luiz parece confiar naquele impulso inicial. Totalmente. E esse impulso inicial é precioso. Muitas obras nascem assim, de um rascunho rápido, de uma frase solta, de uma melodia que chega sem avisar. No caso dele, a marca parece ser justamente essa criatividade inerente, quase absurda, como foi descrito. Não é uma inspiração posada, fabricada, é uma coisa viva. E tem outro ponto que me chama a atenção. Essa ideia de que nem ele encontra uma explicação completa para a própria sensibilidade. Isso é muito humano, né? Muito. Porque a arte, honestamente, nem sempre pede explicação. Às vezes ela só pede escuta. Luiz Cruz parece ser esse tipo de autor que observa o cotidiano e transforma o aparentemente comum em matéria criativa. E isso conversa com uma tradição forte da Bahia, especialmente de Salvador, onde música, literatura, oralidade e memória convivem de um jeito muito intenso. Que bonito isso. Salvador por si só já é um lugar de ritmo, de narrativa, de imagem, de rua, de manhã cedo com vida acontecendo. Então faz sentido imaginar que um artista dali absorva tudo isso e devolva em forma de canção ou texto, né? Faz todo sentido. E embora a busca mais ampla na internet não tenha trazido um perfil público consolidado e verificável com muitos detalhes sobre a obra dele, o retrato que aparece é o de um criador em processo, alguém construindo linguagem própria. E isso, aliás, é fascinante. A gente acompanha não só a obra pronta, mas o nascimento dela. Right! Isso muda tudo. Porque em vez de falar de um artista já encaixotado por rótulos, a gente fala de alguém se tornando. Poeta, escritor, compositor, tudo ao mesmo tempo, meio que em formação contínua. Exatamente. E talvez essa seja a melhor definição por agora. Luiz Cruz é um artista do estado de atenção. Um homem que recolhe sinais do mundo e transforma esses sinais em possibilidade. Se vai virar livro, letra, poema ou só um caderno cheio de sementes criativas, bem, isso vem depois. E tem uma lição bonita aí para quem está ouvindo. Às vezes a ideia chega pequena, quase tímida, e a diferença está em respeitar esse instante. Levantar da cama, pegar o celular, o papel, o que for, e registrar. Sim, porque a criação, você sabe, nem sempre entra pela porta da frente. Às vezes ela sussurra, às vezes interrompe a madrugada, às vezes aparece no meio de uma notícia no rádio ou no silêncio do amanhecer. Luiz Cruz, pelo que esse retrato mostra, entendeu isso. Ele não discute com a ideia, ele acolhe. Adorei isso, ele acolhe a ideia. Acho que esse é o coração do episódio de hoje. Um artista baiano que vai se revelando pouco a pouco, com sensibilidade cada vez mais evidente e com essa disposição rara de transformar o mundo em matéria de arte. E talvez seja justamente aí que mora a força dele. Não em explicar de onde vem a inspiração, mas em honrar o momento em que ela chega. E, sinceramente, isso já é poesia em ação. Perfeito. Então fica essa imagem. Salvador ao fundo, o amanhecer abrindo o dia, uma ideia surgindo de repente e Luiz Cruz escrevendo antes que ela fuja. Até a próxima. Transformou meu pranto em dança.
dias, semanas e meses, passando por momentos difíceis. Alho macerado, sal marinho e limão. Aciolando a carne, a primeira oração. Pimentões em rodelas, cores de um balé. Na Trindade baiana, o segredo da fé. Coentro e cebolinha, toque final. Aqui está o primeiro livro, mas ainda tenho mais 8 prontos para serem lançados. Estou tão orgulhosa de você. Clique e confira.